Abaixo. Gostaria de aproveitar a oportunidade e dar as boas-vindas à Anitta, que após 13 anos na McKinsey, aceitou se juntar ao time Eneva, liderando as funções de pessoas, HSE, performance, comunicação e ESG. Vamos passar agora para o slide 3 e falar um pouco sobre os destaques do trimestre. Bom, encerramos mais um semestre com um sólido desempenho operacional, cumprindo as metas estabelecidas para o semestre e, ao que tudo indica, confiantes na execução dos marcos estabelecidos para o ano de 2021. Estamos cada vez mais convictos de que o gás natural exercerá um papel fundamental para assegurar o sistema e promover a transição para uma matriz energética mais limpa e uma economia de baixo carbono, com menor redução de emissões de geração a diesel e a óleo. Avançamos assim com a estratégia da companhia e cada vez mais somos percebidos como o melhor parceiro, nosso objetivo de promover soluções integradas de energia para nossos clientes e garantir a segurança do sistema. Nosso EBITDA ajustado totalizou R$ 378 milhões no trimestre, uma alta de 35% na comparação anual. Contribuíram para este resultado o segmento de upstream, com o aumento significativo do despacho e incremento das margens variáveis das usinas. O alto despacho observado reflete a necessidade de usinas termoelétricas para garantir o fornecimento seguro de energia em um cenário de expansão de demanda associado ao crescimento de fontes intermitentes e deterioração dos reservatórios, algo que viemos enfatizando há algum tempo. Os melhores resultados operacionais e financeiros levaram a um lucro líquido de R$ 118 milhões no trimestre, um aumento de 38% quando comparamos ao segundo trimestre de 2020. Concomitantemente, perseguimos a eficiência na gestão de passivos, com redução dos spreads de nossas dívidas, além da otimização da nossa estrutura de capital e a alta liquidez. Fechamos o trimestre com um saldo de caixa de R$ 1,8 bilhões e desembolsamos 77 milhões do financiamento contratado junto ao BNB para o projeto de Parnaíba 5. Da mesma forma, seguimos avançando na execução de nossos projetos. Azulão Jaguatirica está com o início de operação comercial previsto para o quarto trimestre de 2021 e a expectativa para a Parnaíba 5 é o primeiro trimestre de 2022. Ainda sobre o pipeline de projetos, no final de julho, a ANEEL aprovou a alteração do cronograma de implantação da UTE Jaguatirica 2, postergando a data de início de suprimento da usina, com excludente de responsabilidade para a Eneva e manutenção do prazo de suprimentos em 15 anos. Seguindo nossa estratégia de crescimento através do acesso ao gás, certificamos no início de agosto, através de um relatório elaborado pela Gaffney Klein, reservas e recursos contingentes no campo de Azulão e na área de Juruá, nas bacias do Amazonas e Solimões, respectivamente. A certificação desses ativos é mais um marco em nossa estratégia e diferencial competitivo da companhia, que vem se consolidando como um importante player de gás na região amazônica em um cenário de ampliação da geração térmica a gás natural no país. Com os resultados obtidos nesta certificação, iniciaremos o processo de licenciamento ambiental de novos projetos de geração na região norte do país e avaliaremos estratégias alternativas de monetização desse gás. Nesse contexto de expansão dos nossos negócios, evoluímos também em nossa agenda ESG. Através do nosso relatório de sustentabilidade de 2020, divulgado em julho, fizemos uma ampla atualização dos temas prioritários para a companhia e definimos os ODS relacionados a esses temas, que farão parte da nossa estratégia. Avançamos no monitoramento do nosso impacto ambiental, aderindo ao Carbon Disclosure Program,
e assumindo, assim, o compromisso de responder os questionários relativos à nossa performance em 2020, dando, assim, total visibilidade do nosso footprint de emissões. Iniciamos também um projeto estruturado de levantamento de riscos e oportunidades relacionadas às mudanças climáticas. Com os resultados, esperamos ter uma estratégia bem definida de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, considerando a estratégia de crescimento e o portfólio de negócios da companhia. Passo agora a palavra à Anita Baggio, que dará mais detalhes sobre o relatório de sustentabilidade recém-divulgado. Anita. Obrigada, Pedro. Bom dia a todos. Conforme comentado pelo Pedro, gostaria de mencionar alguns destaques do nosso relatório de sustentabilidade divulgado semana passada. O cuidado com suas pessoas é um forte traço da cultura da Eneva. A equidade de remuneração e a oportunidade de ser parte desse compromisso. Em 2020, tivemos nosso primeiro programa de trainees da área operacional, com a aprovação de 25 brasileiros de 14 estados diferentes, além do Distrito Federal, sendo 67% deles nas regiões norte e nordeste do país. Nas promoções de cargo e aumento salarial por mérito, seguimos avançando em termos de equidade entre homens e mulheres, com méritos no patamar de 30% e promoções para 16% de mulheres versus 10% de homens. Indo para o slide 6, destaco aqui nossas contribuições para as comunidades e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Em 2020, geramos mais de 7.000 gigawatt-hora de energia para o suprimento de atividades essenciais e potencial para abastecer mais de 3,5 milhões de residências no nosso país. Para fomentar o desenvolvimento da indústria local, investimos 2,2 bilhões de reais na manutenção e ampliação de nossas operações nos estados de Ceará, Maranhão, Amazonas e Roraima. Registramos aumento de 143% no valor contratado de fornecedores locais em 2020, contribuindo para elevar os índices de empregabilidade nas regiões Norte e Nordeste. Mantemos nossos esforços para oferecer oportunidades de emprego e renda em comunidades menos favorecidas. Nossos programas sociais beneficiaram diretamente 62 mil pessoas, além dos impactos dos nossos programas socioambientais vinculados às condicionantes de licenças. Passando para o slide 7, gostaria de destacar nossas contribuições no enfrentamento às mudanças climáticas. Em 2020, direcionamos 31% dos nossos investimentos totais na implantação do fechamento de ciclo de usinas a gás no Complexo Parnaíba. Essa iniciativa vai gerar uma redução estimada de 35% na intensidade de emissões no nosso parque de geração a gás. Também investimos 1,2 bilhão de reais na implantação do projeto integrado Azulão Jaguatirica. Quando entrar em operação, a estimativa é que a usina proporcione uma redução estimada de 35% nas emissões de CO2 e na matriz de geração do estado do Roraima. Alinhados ao nosso planejamento estratégico, seguimos ampliando o suprimento de gás no Norte e Nordeste, contribuindo para a descarbonização da geração elétrica e da indústria nessas regiões. Agora passo a palavra ao Marcelo Habib para falar sobre o panorama de mercado e o nosso desempenho financeiro do trimestre. Obrigado, Anita. Bom dia a todos. Começando pelo mercado de energia, o consumo de energia elétrica no país manteve sua trajetória de crescimento quando comparamos ano a ano e tri contra tri. Isso é resultado da retomada gradual da atividade econômica, após a retração decorrente das medidas adotadas em 2020 para a contenção da pandemia. Esse foi mais um trimestre em que o cenário hidrológico prejudicou a formação da energia natural afluente e reduziu o volume de energia armazenada nos reservatórios para níveis críticos. Como mostra o gráfico, tivemos a pior sequência histórica desde 1931, no período entre setembro de 2020 e junho de 2021. Com o agravamento do cenário hidrológico e o aumento do consumo de energia, o ONS restringiu ainda mais a geração por fontes hidrelétricas no segundo trimestre, acionando o despacho das térmicas para fechar o balanço elétrico e energético do SIM. Ao final do segundo trimestre, foi registrado um aumento de 60,7% na geração de energia térmica, em comparação ao mesmo período do ano anterior.
Esse cenário contribuiu para que o PLD atingisse patamares históricos bastante elevados, com destaque para o subsistema Sudeste, cujos preços aumentaram 204% na comparação anual, fechando o trimestre com um PLD médio de R$ 229 por megawatt-hora. Passando agora para o slide 10, no segundo trimestre do ano, registramos um alto nível de despacho para um segundo trimestre. Foi de 58% versus 8% no mesmo período de 2020. Todas as usinas da Eneva entraram na ordem de mérito. Atingimos também uma produção de gás 6 vezes maior que no segundo trimestre do ano passado, resultado do crescente consumo de energia e da piora no cenário hidrológico, como já mencionamos. O segundo trimestre também foi marcado pela alta dos preços de combustíveis, da taxa de câmbio e pelo reajuste contratual por inflação, que acabou gerando um impacto positivo relevante no CVU das nossas usinas. Sendo assim, atingimos uma receita líquida de R$ 963 milhões, um crescimento de 85% em relação ao mesmo período de 2020. Passando agora para o próximo slide, vamos falar do desempenho financeiro. No segundo trimestre, registramos um EBITDA ajustado de R$ 378 milhões, um crescimento de 35% na comparação anual. O destaque foi o segmento de Upstream, com um crescimento de R$ 141 milhões no período. Esse resultado foi puxado pelo aumento das margens variáveis no segmento, em função do maior despacho das usinas a gás nesse segundo trimestre. Nesse trimestre, o nosso SG&A da holding foi impactado em 65,5 milhões pelas despesas relacionadas aos planos de incentivo de longo prazo que a companhia concedeu em 2017 e 2018, como forma de remuneração variável. Desse montante, 54,2 milhões foram desembolsos de caixa para pagamentos de impostos incorridos no exercício dos planos que maturaram no trimestre. E os demais 11,3 milhões se referem às apropriações dos planos vigentes. Esse volume de despesas foi resultado principalmente da valorização expressiva da cotação das ações da companhia desde a época da outorga desses incentivos, até as respectivas datas de exercício dos mesmos, impactando, então, o preço de liquidação. Como mostrado no slide, a valorização foi de 226% no caso do plano outorgado em 2017 e 440% no plano de 2018. Passando agora para o próximo slide, vou falar do fluxo de caixa. Podemos ver aqui que grande parte do forte desempenho operacional do trimestre ocorreu no final do período, e a maior parte da receita ficou retida no nosso contas a receber, dado que o nosso prazo médio de recebimento é de aproximadamente entre 30 e 45 dias. Logo, esse dinheiro entrará no caixa nos primeiros meses do terceiro trimestre. No fluxo de caixa de investimento, houve uma saída de R$ 139 milhões referente principalmente aos desembolsos dos desenvolvimentos do Campo de Azulão e a construção de Jaguatirica 2 e Parnaíba 5. Em relação ao fluxo de caixa de financiamento, tivemos uma saída de R$ 92 milhões, principalmente em função das amortizações de juros e principal referente aos financiamentos e às debêntures captadas. No entanto, tivemos um impacto positivo por conta da captação que realizamos no mês de maio desse ano, referente ao desembolso junto ao BNB. No final do trimestre, o caixa consolidado da Eneva, que inclui caixa e equivalente, totalizou R$ 1,8 bilhão, mantendo então a sólida posição de liquidez da companhia para amparar o nosso plano de crescimento. Seguindo agora para o próximo slide, vamos falar da liquidez. No trimestre, realizamos o 5º desembolso junto ao BNB para a construção do Parnaíba 5, no valor de R$ 77 milhões e totalizando R$ 611 milhões até o momento, considerando o principal e juros. Somando os desembolsos previstos que serão liberados conforme as obras avançarem, chegaríamos a uma posição de liquidez de R$ 2 bilhões para fazer frente ao CAPEX previsto para os projetos Azulão, Jaguatirica e Parnaíba 5, da ordem de R$ 300 milhões. Assim, a posição total de liquidez nos assegura uma situação confortável para cumprir os nossos compromissos de CAPEX no curto e médio prazo para esses projetos em construção. Passando agora para o próximo slide, vamos falar da estrutura de capital. Ela permanece muito robusta, com a melhora dos prazos das dívidas na comparação anual. Ao final do trimestre, a dívida líquida da companhia totalizava R$ 5,8 bilhões, o indicador dívida líquida sobre EBITDA chegando a 3,4 vezes no final desse período. O prazo médio de vencimento da dívida consolidada foi de 5,7 anos no encerramento do trimestre,
e o spread sobre as dívidas indexadas a IPCA de 3,9%. Já para as dívidas indexadas à CDI, esse spread foi de 1,6%. Olhando agora para o nosso cronograma de amortização, vemos que a nossa dívida é de longo prazo, com mais de 60% do endividamento vencendo a partir de 2025. Não temos, assim, qualquer pressão sobre o fluxo de caixa da companhia, podemos seguir de forma confortável o ritmo de crescimento e operação da companhia. Passo agora a palavra para o Lino, que vai detalhar um pouco mais os nossos investimentos no trimestre. Obrigado, Habib. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de ressaltar que os investimentos no trimestre alcançaram 453 milhões de reais, mantendo o ritmo acelerado das obras dos grandes projetos de capital da Eneva. Desse total, 64% foram destinados às construções de Parnaíba 5 e de Azulão Jaguatirica, sendo 225 milhões em Azulão Jaguatirica e 63 milhões no projeto de Parnaíba 5. Ainda dos 133 milhões investidos no upstream, 44 milhões foram destinados para o pagamento dos bônus de assinatura do segundo ciclo da oferta permanente. Os contratos foram assinados em junho e 44 milhões foram destinados para pagar os bônus de Juruá, do campo de Juruá e das imediações dos blocos arrematados nas imediações de Azulão. Adicionalmente, outros 58 milhões foram destinados ao desenvolvimento do campo do Gavião Preto, que se encontra em construção do gasoduto e da unidade de tratamento de gás desse mesmo campo. Nas usinas, Itaqui finalizou com a manutenção programada no dia 13 de abril da turbina a vapor e NR13 da caldeira, e 12 milhões foram aplicados neste overhaul. E por Parnaíba 2 realizou uma manutenção corretiva não programada da ordem de 5 milhões de reais. Passo agora para o slide 16, onde damos alguns detalhes adicionais sobre o projeto integrado Azulão Jaguatirica. Em Azulão, 100% dos equipamentos necessários para a conclusão das obras já se encontram na obra, instalados e em comissionamento. Estamos em comissionamento da primeira bateria de equipamentos de liquefação de gás, com produção dos poços e produção de energia na nossa planta de autogeração. E, portanto, no momento, a planta já se encontra produzindo GNL 24 horas por dia, com mais ou menos 1/4 da sua capacidade. Também foi iniciado o transporte das primeiras carretas de GNL para o TE Jaguatirica, e já estamos enviando comboios permanentes para abastecer os tanques da usina em Jaguatirica, a qual pronto entrará em comissionamento das suas turbinas. Na UTE Jaguatirica 2, toda a tancagem e o regás já foram concluídos e se encontram em fase final de comissionamento. O início do comissionamento dos testes da subestação de Jaguatirica e de Boa Vista também foi concluído, com a conclusão da linha de transmissão que liga as duas subestações. E como já foi comentado, foi aprovado o excludente de responsabilidade pela ANEEL com alteração do início do contrato para o dia 27 de janeiro de 22 e prazo do contrato inalterado. No atual ritmo, é esperado que a planta entre em operação no 4º trimestre de 2021. Passando agora para o slide 17, é uma foto aérea da planta de Azulão, do campo de Azulão, já bem conhecida de vocês, de outros calls de resultados. Para a planta, como mencionei, já temos em produção o gás, a unidade de tratamento de gás funcionando, a autogeração funcionando e 1/4 da capacidade de produção de GNL em operação 24 horas por dia. Seguindo agora para o slide seguinte, 18, é uma foto, um close-up da usina de Jaguatirica 2, já com todos os seus equipamentos montados, em primeiro plano com a caldeira e a turbina a gás TG12, atrás dessa para a segunda turbina a gás e ao fundo o prédio da turbina a vapor. Seguindo para o slide 19, pode-se observar que a obra põe em 2 estágios no tempo. A primeira foto à esquerda e acima, em maio de 2020, quando ainda iniciávamos as fundações das máquinas que viriam a ser instaladas. Em primeiro plano, pode-se observar as fundações do pipe rack
e logo atrás as lajes planas, onde viriam a ser instaladas caldeiras e turbinas. 14 meses depois, em julho de 2021, a foto de uma planta praticamente concluída, com as turbinas, caldeiras, pipe rack, sistemas auxiliares, e atrás, em verde, o Air Cooler Condenser, e a subestação ao fundo, já pronta para iniciar o seu comissionamento a quente, com diversos de seus sistemas sendo já comissionados. Movendo para o slide 20, falamos agora sobre a UTE Parnaíba 5, também com uma foto comparativa. Na primeira, em novembro de 2020, no canto superior esquerdo do slide, pode-se observar ao fundo 4 chaminés, que são as chaminés das turbinas de Parnaíba 1, do ciclo aberto. E em frente a essas chaminés, apenas iniciávamos a construção das caldeiras e alguns segmentos das chaminés dessas caldeiras. A torre de resfriamento, no canto direito inferior dessa foto, ao menos apenas iniciava seu processo de montagem. Já em julho de 2021, se observa todas as caldeiras montadas com suas chaminés, ao centro o prédio da turbina a vapor concluído, e no momento estamos concluindo a montagem da turbina a vapor dentro desse prédio, e no primeiro plano a torre de resfriamento com suas 12 células também já totalmente concluídas. Movendo para o slide de número 21, temos alguns detalhes adicionais sobre a construção da usina de Parnaíba 5, a qual temos entrado em operação prevista para o primeiro trimestre de 2022. 100% dos equipamentos e materiais críticos já se encontram na obra. Foi concluída a energização do base 5 da subestação, que é a primeira foto da esquerda para a direita, o momento quando o chaveamento foi acionado e foi energizado para o base 5 da subestação. Isso é de grande importância para o empreendimento, porque permitirá a energização da usina para comissionamento de seus subsistemas. A montagem eletromecânica de todos os equipamentos já se encontra para o estágio avançado e é esperada a sua conclusão no mês de novembro de 2021. As atividades de comissionamento de diversos subsistemas já se encontram em curso e a montagem da carcaça inferior e do eixo da turbina, que são a segunda e a terceira foto da esquerda para a direita, também já foram concluídos. Na segunda foto é o momento em que a carcaça é instalada no prédio da turbina a vapor e, em seguida, depois o eixo da porção de baixa pressão da turbina, os estágios de alta e média pressão já instalados à esquerda dessa carcaça, pode ser visto na foto do meio. Eu passo agora a palavra para o Marcelo Lopes, que irá discutir as opcionalidades do portfólio da Enel. Obrigado, Lino. Bom dia, pessoal. Gostaria de iniciar aqui no slide 23, contextualizando a necessidade cada vez mais premente de ampliação do parque termoelétrico brasileiro e como o arcabouço regulatório vem avançando no sentido de viabilizar novos projetos termoelétricos. Pelo gráfico da esquerda, que mostra a evolução das fontes intermitentes, a gente pode observar como o percentual dessas fontes praticamente dobrou nos últimos 5 anos. Esse quadro, aliado ao agravamento da crise hídrica, que vem afetando fortemente os subsistemas Sudeste e Centro-Oeste, acentua o papel de protagonismo que o gás natural exerce e vai continuar exercendo para garantir o balanço energético do sistema e, com isso, acelerar a transição para uma matriz mais sustentável. Esse cenário é endossado pelos recentes mecanismos criados pelo governo para garantir o fornecimento seguro de energia. Tanto o modelo de leilão de reserva de capacidade, com o primeiro leilão anunciado e previsto para o final desse ano de 2021, quanto o anúncio de contratação adicional de 8 GB de geração termoelétrica movida a gás natural, preferencialmente nacional, sendo que uma parte significativa é obrigatoriamente de gás da região amazônica. Tudo isso atesta o protagonismo do gás natural, gerando um amplo leque de oportunidades de negócio para players já estabelecidos no setor, que é o caso da Enel. Como o Pedro já mencionou, pulando aqui para o slide seguinte, como o Pedro já mencionou,
divulgamos recentemente o relatório de certificação de reservas e recursos contingentes na bacia do Amazonas e Solimões. Os resultados da certificação ampliam o enorme potencial de nossos ativos e nos permitem acelerar o plano de exploração nessas regiões, com destaque para o início do desenvolvimento, que busca viabilizar os recursos contingentes de mais de 20 BCM na área de Juruá. Esse é um retrato de como a Eneva vem se consolidando como um importante player de gás natural na região amazônica. No slide seguinte, a gente mostra a demanda potencial na região norte, com cenários otimistas e conservador para novos projetos, bem como para a conversão na suíte de combustíveis líquidos. Sabemos do desafio de monetizar a oferta potencial nessa região, e por isso a gente busca, além de replicar o nosso modelo inovador do R2W, também a gente vem mapeando consumidores que possam demandar essa substituição de diesel para gás. Estamos também avaliando novos projetos para monetizar o gás no Amazonas, olhando para segmentos de transporte marítimo, fertilizantes, entre outros. Nossa estratégia de atuação também considera a busca de parcerias locais, tanto para nos apoiar na logística, bem como na comercialização do gás. Agora, devolvo a palavra para o Pedro, para que ele faça as considerações finais. Acho que agora eu gostaria de abrir para perguntas e respostas, para que a gente possa dar continuidade ao call de resultados. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Aqui é a Flávia, eu vou ser mediadora das perguntas. Eu peço que todas as perguntas elas sejam enviadas através do ícone Q&A na parte inferior da tela. Eu vou ler as perguntas, elas vão ser respondidas na ordem de chegada. A primeira pergunta vem do João Pimentel, do BTG. Vocês poderiam, por favor, dar um pouco mais de color sobre essas paradas de manutenção de Parnaíba 2? Vimos isso no primeiro trimestre de 21 e agora também no segundo trimestre. O que exatamente são essas paradas e quando esperam que isso esteja resolvido? O Lino aqui, João, obrigado pela pergunta. Com a parada do primeiro trimestre, era uma parada programada, foi o Hot Gas Path, que é a parada para fazer para manutenção de 32 mil horas. Na verdade, a máquina chegou quase a 40 mil horas e a gente fez a parada programada, como já tinha sido feito na Parnaíba 1 no ano passado. A segunda parada que nós tivemos no mês de junho e para um pedaço do mês de julho foi para uma parada não programada devido a um incidente na turbina a vapor que nós tivemos que lidar com ele, que já está superado, a máquina já voltou em operação em 100% da sua capacidade e não esperamos mais nenhum tipo de dificuldade com respeito a esse incidente. Obrigada, Lino. A segunda pergunta vem do João, de novo. Poderiam nos passar um update sobre a conclusão da operação de Urucu? O que falta para o deal ser concluído? Ele segue no curso normal ou existe algo que possa ser atrasado / preocupado no processo? Habib. Bom dia, João. Obrigado pela pergunta. Ele segue no curso normal. A negociação de Urucu, uma forma bilateral com a Petrobras. A gente está negociando ainda tudo. Condições comerciais, condições jurídicas do contrato, earn-out. Então, ainda não dá para abrir nada. Segue no ritmo normal, está dentro do cronograma. E espero ter novidades em breve, mas no momento não tem nada que a gente possa abrir para vocês. Obrigada, Habib. A próxima pergunta vem do Guilherme Lima, do Santander. Vai para o Marcelo Cruz. Podem comentar sobre a abertura de chamada pública incremental para a compra de gás natural? Se puderem dar uma ideia de objetivo, prazos, condições, localidades, noção dos montantes envolvidos e como a suspensão de fornecimento de gás natural da Petro para as distribuidoras do Nordeste a partir de 2022 impactaria. Obrigado pela pergunta, Guilherme. Sim, o principal objetivo da chamada pública para a gente é buscar opcionalidades na criação do portfólio de gás, né? A gente tem a ambição de se estabelecer como comercializador em regiões onde a gente não produz ou não produz ainda, né? Nordeste e Sudeste, notadamente, e o objetivo da chamada pública é justamente buscar produtores que não têm escala de forma isolada para viabilizar a destinação desse gás para o mercado
e com as competências que a Eneva tem, atuar como um viabilizador da oferta desse gás para o mercado. Volumes, prazos, a gente está sendo bastante flexível e a ideia a partir do mapeamento das oportunidades que forem apresentadas para a gente por parte dos produtores, a gente engajar num segundo momento para com forma um pouco mais delineada, falar sobre volumes e prazos. Mas, a priori, seriam a partir do início do ano que vem, até projetos que demorem mais 2, 3, 4 anos para entrar, a gente teria interesse em comprar pelo prazo que for necessário para viabilizar aquela oferta por parte dos produtores. O ponto que você toca da Petrobras, né, com relação aí à notícia que saiu essa semana da redução da oferta para o mercado de distribuidoras do Nordeste, eu acho que ele acaba ajudando, de certa forma, numa iniciativa que a gente está indo no sentido de se colocar como comercializador, como um provedor de soluções para esse mercado. Obviamente, a gente não sabia, não imaginava que isso pudesse acontecer antes da chamada pública, mas eu acho que acaba sendo mais um elemento que se soma aí dentro dessa da estratégia da gente originar alternativas, né, de supply para poder prover soluções para os nossos clientes, entre eles mercado industrial e as distribuidoras também das regiões Sudeste e principalmente Nordeste. Obrigada, Marcelo. Próxima pergunta vem do Ivan Martelli, eu vou passar para o Lino. Gostaria de saber como estão programações de manutenção das usinas em relação ao cenário atual de necessidade de geração de energia. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Nós já concluímos as grandes manutenções, que são aquelas de 32 mil horas, que eu mencionei até na pergunta anterior. A gente concluiu a última delas, que foi a de Parnaíba 2, foi a última usina a alcançar esse marco, que é o momento que temos que fazer a manutenção na parte quente das máquinas a gás. Então, essas manutenções foram concluídas, as próximas só quando der outra vez para o próximo marco de 32 mil horas. Com respeito para a usina Carvão, também nós terminamos as manutenções maiores das turbinas para vapor, ou de ambas as usinas, e a única manutenção pendente que nós temos ainda no ano que vem é a manutenção menor da turbina a vapor de IP2, que está programada para acontecer no ano de 2022. Fora essas, são só as manutenções menores de rotina, das nossas pequenas paradas de rotina que nós temos a cada ano, para principalmente certificações legais, como o NR13, e para manutenções de equipamentos que requerem que a usina seja desligada. Mas as grandes manutenções de 32 mil horas, como eu falei, já ficaram superadas com essa da P2 no primeiro trimestre. Obrigada, Lino. Próxima pergunta vem do Marcelo Fábio, Itaú. Devemos ter um leilão de reserva no final do ano. Quais projetos que a Eneva teria disponível para participar nesse leilão? Marcelo Cruz. Obrigado, Xará. Para o leilão de reserva de capacidade, né, previsto para dezembro, a gente está atuando em algumas frentes com projetos de gás de terceiro, né, os projetos que a gente chama aqui internamente de gas to power. Tem algumas frentes, principalmente no Sudeste, mais de um projeto que está dentro do portfólio de opções que a gente está estudando. E a gente também está desenvolvendo alguns projetos de gás próprio, né, nas regiões onde a gente tem produção. Então, inclusive, a certificação de reservas, né, que a gente acabou de fazer, anunciar, está alinhada com essa estratégia de participação do leilão no final do ano. Então, eu não posso dar muito mais detalhe dos projetos em si, mas é algo que a gente está olhando com bastante atenção e expectativa. Obrigada, Marcelo. A próxima vai para o Habib, vem do Marcelo Sá, de novo. Vocês estão olhando o M&A na região de Sergipe, dos ativos que eram da Golar? Qual o tamanho da oportunidade? Marcelo, obrigado pela pergunta. A resposta é bem direta. Não estamos não. Não estamos olhando esse ativo, não estamos conversando com a Golar para aquisição dos ativos dela. A Golar não, na verdade agora a New Fortress, né?
Então, não tem nenhum tipo de conversa com o dono do ativo. Obrigada, Habib. A próxima pergunta vem do Luciano Costa. A Eneva poderia comentar se tem buscado oportunidades de aquisição de ativos de geração renovável como forma de diversificação? Luciano, obrigado pela pergunta. Sim, assim, acho que no ano passado a gente deixou bem claro, de forma pública, que ativos renováveis fazem parte da nossa estratégia. Quando a gente olha a longo prazo, a gente vê valor, vê complementariedade interessante aqui com o nosso portfólio. Então, sim, estamos olhando algumas oportunidades. Nada que possamos abrir no momento, são negociações tratadas de formas confidenciais, algumas negociações bilaterais. Então, se no momento apropriado, a gente pode abrir, mas no momento não dá para falar nada muito detalhado. Obrigada, Habib. Eu vou passar agora a palavra de volta ao Pedro para encerrar o nosso call. Bom, queria mais uma vez agradecer a todos por participarem do call de resultados e espero vê-los novamente no próximo. Obrigado.